Olá, pessoas bonitas, como é que vocês estão? Estou aqui hoje porque no meu aniversário eu ganhei essa caixa maravilhosa de 12 lápis de cores aquareláveis e eu vim testar eles junto com vocês. Então, é da marca Lyra, é uma marca da Alemanha e eu já vou adiantar que eu super gostei, as cores são super intensas e a tonalidade é bonita. Por exemplo, os verdes, eu achei 2 tons de verde super difíceis de achar e em outras tabelas de cores, né? Então, adorei as cores. Muito obrigada para a pessoa que me deu de aniversário. E bora testar juntinho. Tô fazendo a minha tabela de cores, né? Então eu sempre gosto de testar como é que fica o efeito aquarelado e tudo mais. Então fiz a tabelinha, coloquei a legenda direitinho para não me perder depois. E no final ainda vou fazer um marca-página Rapidex com vocês, super facinho. E já fiz misturinhas de cores para fazer o marca-página. Então a gente vai ver o efeito de como é que fica a mistura de 2 cores lá no final do vídeo. Então vocês estão vendo aí no vídeo que eu já fiz todas as cores, né? Eu pintei com um lápis de cor normal mesmo, as cores sólidas, e depois eu vim adicionando água em cada uma delas, e sempre naquele esquema, né, para tentar ver o degradê. Então eu coloco a cor sólida em um cantinho e depois eu arrasto com água até ficar bem clarinho, porque aí eu tenho uma noção do quanto de todas as intensidades que aquele pigmento pode me dar. Muito bem, agora que já está tudo sequinho, dá para ver a diferença em como o pigmento diluiu na água, né? Tem umas cores que eu tô apontando aí com o pincel que tá bem bacana. Esse vermelho ficou bem legal. Assim que eu coloquei a água, ele já diluiu completamente, então tá aí, super bacana. Gostei bastante da diluição. Algumas cores são melhores que as outras, mas isso é uma questão do pigmento mesmo. E bora começar o nosso marca-página. Então, eu vou fazer um desenho bem simples, eu vou fazer um vasinho de flor. Comecei fazendo o traçado no meio para me orientar. Quando a gente vai fazer formas simples e simétricas, é sempre legal começar com o traço central para a gente se basear, para a forma não ficar torta, para não ficar muito desorientado. Então, tá aí o desenho do vasinho. Fiz a forma simples, eu coloco muito pouca pressão no lápis ou na lapiseira, no grafite, né? Pra não ficar marcado o papel, beleza? Com o formato do desenho pronto já para eu me orientar, peguei a cor que eu queria, que é o Venetian Red, que é meio que um terracota, eu achei muito cor de vaso, cor de barro, né? Então, você pode ver que eu tô aplicando o pigmento, tô aplicando a cor já meio que definido onde eu quero a parte escura e onde eu quero a parte de luz. Então, a primeira coisa que a gente pensa quando está desenhando é onde está o ponto de luz. Principalmente quando a gente está desenhando objetos assim, que a gente quer ter um efeito de dimensão. Então, acho que o meu ponto de luz aí tá no canto superior esquerdo. Então, vocês veem que eu já fiz, já com o lápis de cor, eu já fiz delimitado. Na bordinha ali vai ficar uma sombra, né, do próprio vaso de reflexo da borda. Então, já dei uma escurecidinha ali também. E com lápis de cor mais escuro, que é o marronzinho, chama Van Dyck Brown, eu ressaltei ainda mais a parte mais escura. E agora, bora tacar água e ver como é que fica o efeito aquarelado. Na hora que você está adicionando água, você vê que o pigmento dilui bem rápido. E então, cuidado para nesse degradê de cores aí de luminosidade, cuidado para vocês não pegarem o pincel sujo da área que está com bastante pigmento e levar para o seu ponto de luz. Dá para consertar depois, é só você secar o pincel, colocar um pouquinho em cima e ele vai absorver aquela pigmentação alta, mas é mais legal se você já tiver consciência disso e ir tomando esse cuidado, igual eu fiz. Enquanto meu vasinho seca, eu vou fazer um manchado assim colorido
na área que eu quero desenhar as flores. Então, eu não vou pintar florzinha por florzinha, eu vou fazer esse fundo colorido. E aí, eu escolhi o vermelho Pale, Pale Cranium Lake, alguma coisa do tipo. Escolhi o laranja Light Orange e o amarelinho chama Lemon. E vocês podem ver que, como eu não quero que o fundo fique com uma cor sólida manchada, eu deitei o lápis na hora de pintar. Então, com o lápis, com o grafite bem lateral, bem paralelo à folha, ele não vai riscar a folha, ele vai só depositar o pigmento de uma forma bem suave. Então, eu fiz desse jeito. Fica a dica aí pra vocês. Se vocês querem uma pintura mais suave, você deixa o lápis bem deitado mesmo. E vamos colocar água. Vocês podem ver que quando eu comecei, eu limpei o pincel cada vez que eu troquei a cor. Então, quando eu ia manchar uma cor diferente, eu ia lá, dava uma limpadinha no pincel para eu ver o tom dela por ela mesma. E depois eu fui juntando as poças de água aí devagarinho. E nas extremidades eu colocava mais água e só deixava o pigmento escorrer, para dar esse efeito aí, indo de uma cor mais forte para uma cor menos intensa na borda da mancha, né? Fui colocando esses pingadinhos coloridos para parecer um splash, né? Que é um efeito bacana da aquarela. A cor vermelha é bem intensa, achei ela maravilhosa. E ela mistura bem, ela dá um efeito legal com as outras, então gostei bastante. É isso, fui manchando até chegar no ponto que eu gostava. É sempre assim, né? A gente vai admirando o desenho que a gente vai fazendo e tudo bem se ficar meio erradinho, mais manchadinho. O importante é a gente se divertir a hora que tá fazendo. Agora que o vasinho tá seco, eu voltei para completar a parte interna. Então, como tá dentro e como tá oposto ao nosso ponto de luz, né? Eu fiz ela mais escura, eu usei inclusive o marrom mais escuro com mais frequência. E como eu tinha falado, a gente já tinha definido o ponto de luz, eu falei assim, quer saber, eu vou fazer uma sombra ali embaixo. Então, eu peguei o marrom mais escuro também e dei uma coloridinha. Tem que prestar atenção no ângulo que a gente faz a sombra, tá? Então, é isso. E eu fiz ela sempre em degradê. Então, ela começa mais forte e termina mais clara. No final, eu achei que eu queria um pouco mais forte. Então, enquanto o papel ainda estava úmido, eu voltei com o lápis de cor deitadinho, para não forçar, para não riscar o papel, e adicionei mais pigmento. Você pode ver que ele já fica meio manchado, né? Porque ainda estava úmido, então é diferente de quando você pinta o papel a seco. E aí eu fui fazendo esse blending. Agora eu já deixei bem seco o papel, porque senão faz caca. E eu usei a canetinha permanente, a prova d'água para fazer os desenhos das florzinhas. Então fui fazendo umas florzinhas bonitinhas aleatórias, colocando uns pontinhos, fazendo uma coisa mais estilizada do que muito realista, só pra gente brincar mesmo. Fiz 2 tipos de florzinha. Achei que eu ia fazer um tipo só, mas aí depois achei que ficou meio incompleto. Então fiz essa outra pontilhadinha, achei ela fofa. E fui completando ao redor assim da mancha com as florzinhas e bastante pontinhos para combinar com a dispersão da aquarela. Uma dica legal na hora de fazer o cabo da florzinha é você não fazer ele totalmente contínuo, tá? Porque aí você dá você meio que guia o olhar da pessoa. Então, fazer uma coisa menos contínua dá uma impressão assim mais de um design diferente. Fica mais modernoso, vamos fazer assim. E aí depois eu achei que o meu vasinho ficou muito clarinho, porque eu coloquei, a hora que você coloca o preto da canetinha, ele dá uma sumida, né, no só a aquarela, então eu resolvi contornar o vasinho. Vocês podem ver que na parte iluminada eu fiz pontilhada, e na parte que tá na sombra eu adicionei esse traço mais grosso, que é para fechar o desenho.
E é isso, galera. Foi um desenho Rapidex que eu fiz. Espero que vocês consigam fazer em casa aí também, usando o lápis de cor aquarelado. Gostei bastante dessa marca. E tá aí o tutorial pra vocês. Um beijo!